O canal Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: Vitória sobre o pecado. Embora as definições sejam muito importantes para entender a perfeição, é ainda mais importante procurar na Bíblia maneiras realistas e práticas de experimentar o que a Bíblia promete. É nesse ponto que precisamos ter essa fé, total confiança em Deus, que se apega naquilo que Deus diz, mesmo que pareça impossível. Sabemos o suficiente já sobre as nossas fraquezas e fracassos. O que nós queremos saber agora é sobre o poder de Deus e suas promessas. O que Cristo pode fazer? Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Cristo é realmente capaz de nos impedir de pecar? Ou é o pecado, em última análise, mais poderoso que Cristo? Sob inspiração, Judas diz que ele é capaz. Assim, cair não é uma realidade inevitável por termos nascido e vivido aqui desta forma. Não importa qual tenha sido a nossa experiência passada. Se Cristo é realmente capaz, então por que não lhe damos a chance de revelar o poder dele em nossas vidas? Quanto podemos realmente fazer? Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós realmente acreditamos nas promessas de Deus? Todas as coisas são possíveis através de Cristo, ou não? É realmente verdade que a vitória sobre o pecado é possível? Observe cuidadosamente que isso é possível somente através de Cristo habitando em nós, pelo processo de justificação e santificação que já estudamos juntos. Mas o que mais Deus promete? Segundo Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. É importante notar que Deus livrará apenas aqueles que estão olhando para Ele e crendo em suas promessas, a quem aqui nesse verso ele chama de piedoso. Agora, sendo que Ele pode nos livrar da tentação, isso significa que não precisamos cair em tentação. Consequentemente, não precisamos pecar. Não é necessário cedermos à tentação, porque Ele pode nos livrar. Ele fornece uma maneira de escape se estivermos dispostos. Como Deus nos livrará? 1 Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus prometeu que Ele não permitirá que nenhuma tentação venha a nós que seja forte demais, o que tornaria a nossa queda, claro, inevitável. Isso significa que um escape está disponível para toda a tentação. Não há uma tentação que vem para nós que torna o pecado inevitável. Não há. Deus prometeu que se confiarmos nele, Ele nos mostrará o caminho para sair de toda a tentação. Algumas maneiras práticas de encontrar essa rota de fuga podem ser facilmente feitas se nós pararmos para pensar nisso antes. Quando chega a tentação, oramos imediatamente ou preferimos esperar até mais tarde? Estamos memorizando as Escrituras para que possamos responder a Satanás como está escrito, como Cristo fez? Podemos até encontrar uma maneira de escapar através de um hino.
O importante é que desviemos nossos pensamentos da tentação em direção à nossa fonte de poder, que é Cristo Jesus. Por exemplo, como Cristo viveu? 1 Pedro capítulo 2, versos 21 e 22. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu o pecado, nem na sua boca se achou engano. Sabemos que Cristo viveu uma vida sem pecado, mas às vezes não queremos reconhecer o fato de que Ele também é nosso exemplo e Ele pede que sigamos os seus passos. Certamente esse fato pressupõe que Cristo nasceu como nós nascemos, sentindo as nossas tentações e experimentando os clamores de nossos desejos. O que é possível para nós? 1 João 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu nem o conheceu. Se estamos em Cristo, não somos rebeldes contra Ele, e o pecado é rebelião. Se permanecermos nele, não pecaremos, porque Ele não peca em nós. Se Cristo estiver vivendo em nós constantemente, Ele não vai cometer nenhum pecado em nós. Assim, enquanto permanecermos nele, não nos rebelaremos em pensamentos, palavras ou ações. Mas vencer é realmente possível? Apocalipse capítulo 3 e o verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O modelo de vencedor é Cristo e podemos vencer o pecado assim como Ele venceu. A Bíblia está cheia dessas promessas. Não devemos ignorá-las na tentativa de defender alguns pecados remanescentes em nossa vida. O que é então que deve acontecer com nossos pensamentos? 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Destruindo raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Deus sabe que não conseguimos lidar com os nossos pensamentos mais íntimos e, portanto, Ele nos oferece um escape. Se tão somente dermos esses pensamentos a Cristo imediatamente, Ele promete mantê-los cativos para que eles não tenham domínio sobre nós. Mas devemos tomar a decisão de entregar esse pensamento a Cristo, em vez de ficar brincando com o pensamento ou insistindo no pensamento. Se realmente nós queremos ser cristãos, precisamos levar a sério o nosso relacionamento com Cristo. Todo pensamento, deve estar sob seu controle e em todos os momentos. É óbvio que se Cristo controlar os nossos pensamentos, o pecado não mais estará acontecendo em nossas vidas. Podemos mesmo andar no Espírito? Gálatas capítulo 5 e o verso 16. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Se o Espírito Santo está controlando nossas vidas, não vamos sucumbir aos clamores da nossa natureza. Veja como a Bíblia está cheia de promessas de que não precisamos cair e falhar constantemente e repetidamente. Não. Deus promete que podemos vencer e que podemos ganhar vitórias contínuas na batalha contra a carne. Qual é nossa única esperança de vitória? Ezequiel capítulo 36, versos 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis.
É crucial que entendamos que vencer é um milagre da graça de Deus. Exatamente da mesma maneira que foi um milagre de Deus Pedro andar sobre as águas. Nenhuma quantidade de autocontrole vencerá impulsos da nossa natureza caída. Tem que ser um milagre de Deus do começo ao fim. Ele purifica, Ele fornece um novo coração, Ele nos faz obedecer a sua lei. Se houver alguma esperança de cumprir as promessas que nós temos lido, então devemos levar esse último texto muito a sério e fazer desse texto nossa constante oração. Um evangelho que se tornou muito popular entre cristãos contemporâneos diz que, uma vez justificados, permanecemos em uma condição justificada ou salva, mesmo que pecados acariciados ou contínuos permaneçam acontecendo como algo recorrente. Neste evangelho, a ausência de um coração santificado não nos desqualifica para o céu. Um autor escreve o seguinte: tropeçando na graça, caindo em pecado, não nos priva da justificação, nem nos traz condenação. É bastante evidente que essa ideia não se harmoniza com os textos bíblicos que temos estudado nas últimas lições. Isaías 59, verso 2 nos adverte: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. O pecado sempre nos separa de Deus. Quando o pecado é acalentado, Satanás assume controle do coração, o Espírito Santo de Deus é expulso. Como poderíamos pensar que estamos em uma condição salva enquanto pecando? A ilusão e a racionalização são os principais componentes do processo de Satanás, que tenta nos levar a uma falsa sensação de segurança. Quem lhe assegura que há segurança na desobediência está ensinando um falso evangelho, o que é muito mais sério do que um falso dia de adoração. Agora, tudo isso pode ser muito desanimador para nós, exceto por uma coisa: o amor de Deus. Deus não está procurando maneiras de nos rejeitar, de acabar conosco. Não, não. Ele é o Deus que busca, aquele que deseja não nos deixar ir, mesmo quando estamos nos rebelando contra Ele. Enquanto Ele não pode nos salvar em pecado, Ele continuará nos amando e nos levando de volta a Ele. Vemos isso mais claramente em 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Claramente, o propósito de Deus para nós é que não pequemos, mas imediatamente vemos a misericórdia de Deus na próxima fase. Quando caímos no pecado por causa do nosso descuido, temos aquele que entende nossa fraqueza, representando-nos no tribunal celestial. Se formos a Ele com tristeza e arrependimentos verdadeiros, Ele tomará o nosso caso imediatamente. Precisamos deixar claro que somente quando nossos pecados são confessados, o que não acontece enquanto estamos participando deles, aí nós somos aceitos por Deus. Quando caímos no pecado, existem duas maneiras pelas quais podemos lidar com o nosso pecado. O caminho humano, o caminho de Satanás, é justificar nosso pecado e apresentar desculpas. Esse é o caminho da separação de Deus, e ali não pode haver salvação enquanto separados dele. A maneira certa de lidar com o pecado pessoal é reconhecê-lo pelo que ele é. Assim que acontece dentro de nós, já devemos reconhecer a nossa culpa. Ao percebermos que desonramos a Deus mais uma vez e reivindicamos a Satanás quando caímos em tentação, sim, caímos então de joelhos em profundo arrependimento. Há apenas uma coisa que deve nos assustar nessa vida mortal, e isso é ver a nossa mão a escorregar da mão do nosso Pai Celestial. Imediatamente pedimos a Deus que se incline para que alcance a nossa mão que está a afundar, como na história de Pedro, e nos puxe para a segurança novamente. Nada mais importa, nem ego, nem reputação, nem imagem, exceto nos reconectarmos com Deus. Enquanto a conexão for mantida, temos plena garantia de salvação.
Teremos que lidar com nossos pecados pessoais e não pensar que eles não existem mais. Precisamos permitir que Deus conserte o problema do pecado em nós. Tão logo cometeis pecado, deveis fugir direto para o trono da graça e contar a Jesus tudo sobre isso. Que possamos ceder nossa vontade hoje a Jesus e permitir que Ele tome plena posse de nossas vidas. Se tão somente entregarmos nossa vontade diariamente a Jesus, teremos poder que está fora da nossa capacidade de explicação e não precisaremos confiar num falso evangelho para nos dar uma falsa garantia de salvação. O caminho de Deus é sempre melhor do que os dos seres humanos.